Bom dia e sejam bem-vindos a mais um estudo da Calvary Santos, hoje no capítulo 13 do Evangelho de João. Nós temos nos alimentado com a palavra de Deus, espero que você tenha seguido também esses estudos e se alimentado diariamente. Claro, às vezes um estudo, o outro não fala tanto, né, com a gente naquele momento, mas é bom arquivar para um futuro bem próximo que a gente vai precisar. Mas talvez esse estudo fale mais com você. Seja como for, a gente precisa se alimentar constantemente, né? Uma refeição por dia não é suficiente para nós, né? Um café da manhã, ou só um almoço, só uma janta, ou uma vez por semana não é o suficiente, né? A gente precisa se alimentar constantemente. Às vezes a gente não lembra exatamente o que a gente comeu, mas estamos aqui hoje, né? Saudáveis, bem alimentados, e assim com a palavra de Deus também. Talvez um estudo que você acompanhou não falou tanto com você, mas você precisa se alimentar constantemente, né? E esse é o meu encorajamento para você antes desse estudo. Nós estamos hoje no capítulo 13, nós vamos ver os versículos de 1 a 17. Nós chegamos nesse ponto aqui que agora é uma parte bem diferente do Evangelho de João. Nós vimos no final do capítulo 12 o ministério de Jesus público, né, se encerrando. E a gente viu esse apêndice nos últimos versículos do capítulo 12, falando da incredulidade de muitos judeus, né, que tinham endurecido os seus corações, apesar de terem visto tantos milagres, tantos sinais miraculosos, né? E Deus acabou confirmando essa escolha de rejeição deles em seus corações. Mas a gente também viu que pelo menos alguns dos líderes acreditaram em Jesus. Só que eles, com medo de se expor e de repente serem expulsos das sinagogas, eles ficaram ali escondidos, não queriam se expor. E Jesus deixou bem claro que ele veio para salvar. Mas quem rejeita ele já condenou a si mesmo. Mas o que Deus deseja, acima de tudo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento, que todos tenham a vida eterna. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante a partir do versículo 1, que nós vamos ler já no capítulo 13, que vai ser o maior exemplo de um servo. E a nossa civilização toda sempre foi baseada em serviço, né? Mesmo antes da moeda, do dinheiro, né? A civilização era baseada na troca de bens, troca de serviços. E então, com a chegada do dinheiro, né? Você pagava por um serviço. Então, quanto mais dinheiro você tinha, menos você servia a outros, porque você tinha, né, o poder de aquisição, né, para pagar outros a fazerem esse serviço, principalmente um serviço mais difícil, um serviço mais desagradável, você pagava simplesmente outros. Ou então, também, né, o sistema de forçar outros a servirem você, que é a escravidão, que infelizmente sempre existiu na antiga Grécia, Roma, Estados Unidos, no Brasil e infelizmente até hoje. Muitos não acham que tem ainda, existe, ainda tem sim. Tem mais de 40 milhões de escravos, escravos de trabalho, escravos de sexo, infelizmente, tantos escravos em mais de 161 países presentes. Dizem que são mais do que nos outros séculos anteriores. Então ainda existe, né, a escravidão. Mas Jesus trouxe um outro reino. Jesus trouxe absolutamente o oposto daquilo que a gente vê nesse mundo. Ele trouxe o reino onde o maior é aquele que serve. Onde o servo é voluntário. Ele se dá, ele se entrega, ele não cobra, ele não se recusa nem a fazer as coisas mais humilhantes, mais desagradáveis. E Jesus deu esse maior exemplo, esse grande exemplo nesse texto de hoje. Por que ele fez isso? Nós vamos ver quais os motivos de Jesus de fazer uma coisa dessa no mundo assim. E como a gente pode seguir esse exemplo de Jesus também.
Vamos ler os versículos de 1 a 3 para ver 5 motivos que Jesus teve para fazer esse ato de serviço. Versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Começa primeiro com o tempo. Quando isso estava acontecendo? Um pouco antes da Páscoa. Um pouquinho mesmo, porque essa é a última ceia de Jesus com os seus discípulos. João dedica uma boa parte do seu texto a esse momento mais íntimo com os seus discípulos. Capítulo 13 até 17 fala sobre aquilo que aconteceu nesse momento íntimo com os seus discípulos. Os outros evangelhos focam muito mais na instituição da Santa Ceia e no significado, né, da Santa Ceia. João não, ele nem menciona a Santa Ceia, né, na verdade. Ele fala dos últimos ensinos, né, das instruções que Jesus dá. Ele começa com esse exemplo que eles nunca mais iriam esquecer. O primeiro motivo dos 5, por que Jesus fez isso? Primeiro, havia chegado o tempo. Jesus sabia que havia chegado o tempo. Ele já tinha anunciado que o tempo agora, a hora dele tinha chegado. O texto em si não fala nenhuma vez da cruz, né? A gente lê, ele não menciona a cruz aqui para os discípulos, mas a sombra da cruz está em tudo, está sobre tudo que está acontecendo. Em menos de 24 horas, Jesus estaria pendurado, morrendo na cruz. Ele deixaria esse mundo para ir para o Pai. Então ele estava ciente disso, mas o meio para deixar esse mundo foi a terrível execução na cruz. O que as pessoas geralmente fazem quando sabem que tem pouco tempo de vida sobrando? Ou por causa de câncer, ou por causa de falência de um órgão, né? De repente o médico chega e diz: você tem dias, você tem meses, você tem apenas um ano sobrando, restando na sua vida. Tem um filme com Jack Nicholson e Morgan Freeman, Antes de Partir, que ilustra isso muito bem, né? São dois idosos, têm pouco tempo para viver. Um tem todos os recursos, né, para fazer o que quiser, o outro não. Então, eles se juntam e colocam essa lista de desejos que eles sempre tiveram, mas nunca conseguiram realizar. Aí começam com uma viagem pelo mundo, pulando de paraquedas e tudo mais. E exatamente isso que qualquer ser humano, né, o ser humano comum faria, pensando em si mesmo. Claro que estaria com a família, claro que, né, procuraria as pessoas que ama, mas pensaria bastante em si também. Eu nunca fiz isso, eu tanto queria fazer isso antes de morrer. Mas porque Jesus sabia que tinha pouco tempo, que o tempo dele estava acabando, ele fez o que fez. Ele escolheu não pensar em si mesmo, mas pensar nos outros. Motivo 2. Aqui diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O seu amor profundo foi o motivo para o ato que ele estava prestes a fazer. E um amor especial para os seus. Jesus ama todos, ama. Ele criou todos, ele morreu por todos. Mas seus amigos, os seus, uh, conseguem experimentar esse amor de forma especial. Porque existe um amor recíproco, mútuo, né? Uma troca. Então é um amor que você experimenta de forma especial. Jesus amou os seus em cada instante. Foi ele que escolheu esses 12. Foi ele que os chamou, foi ele que os curou, que ensinou, que protegeu, que liderou. E claro que agora, chegando nesse momento da sua vida, ele não iria diminuir o seu amor de jeito nenhum.
apesar de saber de tudo que iria acontecer, da negação, da traição, da fuga dos outros. Jesus não ia desistir deles, principalmente nessa hora. Ele os amou até o fim. Não só o fim da sua vida, porque o fim também pode ser traduzido por ao extremo. Ele os amou até o extremo perfeitamente. O seu amor não tem limites. O amor de Jesus é o amor que dura para sempre. O amor de Jesus é aquele que é intenso, que é constante. A Bíblia fala do amor fiel, um amor em que a gente pode confiar. Então, o amor de Jesus não altera, não muda dependendo com a nossa performance. O amor de Jesus não cresce, não aumenta quando a gente obedece a certas coisas. O amor de Jesus não fica menos e diminui quando nós erramos e pecamos. É sempre ao extremo, é sempre perfeito para nós. E Jesus expressou esse amor imenso e perfeito através do ato que ele estava prestes a fazer. E claro que logo depois ele daria o maior exemplo, né? A maior expressão do seu amor, que era se humilhar totalmente. Ele se humilhou até a morte e morte de cruz. O terceiro motivo, nós lemos aqui no texto, que nós vemos que o diabo já havia induzido Judas Iscariotes. Ali no meio da ceia aconteceu que o coração dele, né, já estava inclinado, o coração do diabo já estava inclinado a isso. Mas Jesus sabia dessa realidade espiritual. Jesus sabia que Satanás, o adversário, né, estava sempre por perto, tramando por trás, juntando as peças, né, estratégicas para conseguir concluir o plano dele, que era assassinar o Messias. Algumas traduções falam que o diabo tinha posto no coração de Judas, né? E tudo bem. Mas no original você também pode traduzir da seguinte forma, que o diabo tinha posto no coração. Coração de quem? No seu coração, né? O diabo já tinha posto no seu coração de escolher Judas. A gente pode ver assim também. De ambas as formas, a gente sabe que já estava decidido, né? Satanás já tinha decidido que era Judas. E Judas cedeu a essas tentações, né, de trair Jesus por seus próprios motivos. E provavelmente foi durante essa ceia que Judas chegou nessa conclusão, tomou a sua decisão final e disse para si mesmo: acho que vale a pena, né, trair o Messias por 30 moedas de prata. Vale a pena, vou fazer isso. Isso parece certo. Satanás também lança as suas mentiras para nós, nas nossas mentes e nosso coração. Apenas sendo tentado por várias ideias que vêm, né, no dia a dia, a gente não peca. A tentação que vem não é pecar, né? Jesus foi testado também, foi tentado também, e ele não pecou. Então apenas a tentação em si não é o problema. O problema é quando a gente começa a ceder a essas tentações. Porque aí Tiago fala que essa ceder à tentação é dar a luz ao pecado. E o pecado gera a morte. E a gente sabe onde Judas no final parou. Ele pensou apenas em si mesmo e acabou virando um servo de Satanás. Jesus não. Jesus, apesar da guerra espiritual travada, né, naquele momento, não pensou em si mesmo. Que poderia, né? Olha para mim, coitado de mim, como ele está traindo a mim, né? Mas não, ele pensou em todos. Ele até incluiu o traidor, né? Ele incluiu o traidor nesse ato que estava por vir, nessa expressão de amor. Ele estava ali no meio deles. Quarto motivo que a gente vê nesse texto, que todas as coisas, ele estava ciente disso, né? Sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Todo o poder, né, dos céus e da terra estava nas mãos de Jesus.
é muito poder, né? O Pai tinha colocado tudo debaixo do seu poder. O que você faria com tanto poder assim? Você não pensaria nem duas vezes. Nada te impediria de conseguir tudo que você quer, né? De realizar todos os seus sonhos. Você usaria esse poder, pelo menos um pouquinho, para si mesmo, né? Para se livrar daquela cruz, do sofrimento, para punir o traidor, porque no final uma coisa injusta que ele estava fazendo, de repente fazia que todos os outros te servissem mais, né? Cuidasse mais da sua vida, das suas necessidades, porque no final é isso que os reis da terra fazem, a Bíblia diz, né? É isso que as pessoas aqui na terra fazem. Quem tem poder, quem exerce autoridade, domina sobre os outros. É fato, não precisa nem discutir. Mas Jesus, para mostrar a verdadeira autoridade, né? O que significa autoridade no seu reino, ele não cedeu, né? Ele não usou o seu poder para si mesmo, como os outros reis fariam, mas ele mostrou quem é o maior no reino de Deus. E o quinto motivo que a gente vê no final do versículo 3, que ele estava ciente, ele sabia quem ele era. Jesus, em momento nenhum, estava confuso a respeito de quem ele era, da sua identidade. Ele tinha segurança em quem ele era. Ele veio de Deus, ele iria voltar para Deus. Ele estava seguro em quem ele era. E por isso ele podia fazer qualquer coisa. Ele estava fazendo, inclusive o ato que a gente vai ver já já, a partir do versículo 4, sem ser um impulso, por emoção. Não, foi um ato deliberado. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Porque ele sabia quem ele era, ele podia fazer isso. Porque um ato humilhante não ia tirar nada, né, da identidade dele. Ele continuaria sendo o Filho de Deus. Não mudaria nada a respeito de quem ele era. Embora nos olhos dos outros, aí sim, né, era uma coisa até estranha. Eles estavam já, né, pensando o que será que ele vai fazer naquele momento que ele pegou as coisas, como a gente vai ver agora, versículo 4. O que ele fez? Vocês já sabem, versículo 4 e 5. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Lavou os pés dos discípulos. É isso que Jesus fez. E João, como testemunha ocular, é até incrível como ele lembra de cada passo, passo por passo, cada sequência, né, daquilo que aconteceu, como tivesse acontecendo naquela hora que ele escreveu. Ele pegou aquilo, ele tirou a capa. A gente vê Jesus agindo com autoridade e majestade, como ele se levanta, pegando item por item que ele precisava, e começou a lavar e secar os pés de cada discípulo, um por um. Ele não pediu que alguém viesse para entregar, né? Agora me dá a bacia, agora me dá a toalha. Não. Ele fez tudo sozinho, ele preparou tudo sozinho, ele mesmo realizou cada ato, cada passo um por um. Ele não fez como a gente vê hoje em dia apresentadores de televisão, né, que podem até fazer um ato em que precisam se humilhar, mas já está tudo preparado pela equipe. Produção, o que a gente faz agora? Tá bom, então deixa me abaixar, né? Mas até limpar o pé de alguém. Mas Jesus não foi assim. Ele não passou apenas a imagem de um servo. Ah, vou tirar o pó de alguns aqui e volto para o meu camarim, né? Agora me deixa em paz, eu vou cuidar de mim mesmo. Não, ele se dedicou 100% a servir. Jesus foi assim. Imagina Jesus chegando em você, discípulo. O que será né, que aconteceu? Imagina os olhares dos discípulos. O que Jesus está fazendo? Né? Até um sussurrando para o outro. O que está acontecendo? O que ele está fazendo? E aí, de repente, um falando para o outro. Será que ele está fazendo o que a gente acha que ele está fazendo? Ele está fazendo isso mesmo, né? E você via pela sequência. Peraí, ele tirou a capa. O que isso quer dizer? Ele colocou uma toalha
Ele estava com vestimenta de um escravo. O que ele está fazendo agora? Pegou a bacia? Ah, Jesus, não. Começou a lavar os pés, aí confirmou mesmo. Foi o serviço de um escravo. Foi o trabalho do escravo mais baixo da casa. Jesus, para quê? Um trabalho que os próprios discípulos deveriam ter feito. Porque eram só eles, os 12 mais Jesus. Com certeza, outras vezes, o outro discípulo já tinha lavado os pés de Jesus. Já ofereceu a lavar os pés dos outros, quem sabe? Mas nesse momento, né, em Lucas 22 nos fala o que aconteceu quando eles já estavam entrando na sala daqueles aposentos. Eles estavam discutindo entre si quem era o maior, quem era considerado o maior no reino. Uma razão, com certeza, para discernir, decidir quem estaria ao lado de Jesus. Quem estaria sentado mais perto do anfitrião, porque esses eram os lugares de honra, à esquerda e à direita de Jesus. No final foram João e Judas, a gente vê, né, pelos evangelhos, que conseguiram esses lugares, mas eles queriam saber, uma das razões, quem vai ficar perto de Jesus. Claro que eles também queriam saber quem vai ser o maior, né, no reino quando Jesus estabeleceu o seu reino na terra. Mas o que isso mostrou é que nenhum deles estava se considerando, né, tão baixo para cuidar dessa lavagem dos pés um do outro. Ninguém se considerou mais baixo que o outro, né, para lavar os pés. Por exemplo, um falando, eu não vou lavar os pés de Mateus, né, esse publicano, esse cobrador de imposto, eu não vou. Simão, Zelote, olha ele. E Bartolomeu, quem é ele? Nunca fez nada. Eu até pensei, quem é Bartolomeu? Estou acima disso, eu não vou lavar o pé desses daí. Claro que cada um estaria disposto a lavar os pés de Jesus. Do mestre, sim. Jesus, sim. A gente ama Jesus. Mas dos outros, mas lavar os pés de Jesus significaria estar disposto a lavar os pés dos outros também. Então, cada um deu um passo para trás, né? Todos começaram a comer com os pés sujos. Todos sentaram à mesa reclinados, né? Então, quem passava por trás conseguia ver os pés sujos de cada um. Conseguia talvez até sentir o cheiro, né, dos pés sujos de cada um, que estavam pelo menos, né, mais longe da mesa com a comida, mas mesmo assim estava ali, expostos, né? Jesus é que esperou até que todos estivessem reclinados à mesa. E já que ninguém se candidatou para oferecer esse serviço, ele mesmo foi lá no meio da ceia. E ele fez esse serviço para eles sem palavra nenhuma. E eles ficaram pasmos. O que será que ele fez enquanto ele lavou os pés de cada um? A gente só pode imaginar, mas eu imagino que ele olhou bem nos olhos de cada discípulo. E eles podiam sentir, através desse olhar de Jesus, o seu amor intenso, que ele estava pronto a se entregar por eles, por amor a cada um deles. Talvez imagens tenham passado na cabeça deles, né, de cada um, como flashes de coisas, acontecimentos no passado, situações com Jesus que marcaram as suas vidas para sempre. E como será que Judas se sentiu quando Jesus chegou perto dele? Olhando aos olhos dele, sabendo o que ele iria fazer, e Judas talvez sentindo, será que Jesus sabe de alguma coisa? Ele está olhando assim para mim. Eu imagino que tenha sido uma das últimas chances para Judas se arrepender. Como será que os outros discípulos se sentiram? Como será que você, se fosse, né, se tivesse sido discípulo naquela hora, teria se sentido? E a gente sabe como um deles se sentiu, porque a gente vê a reação de Pedro, versículos de 6 a 11. Porque chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés.
E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas as minhas mãos, a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Ainda bem que Pedro abriu a boca, né? A gente pode ver dessa forma, porque a gente sempre pode se identificar com Pedro. Porque humanamente olhando, tem alguma coisa errada nessa cena, não é? Tem alguma coisa errada. É o Filho de Deus lavando os pés de pecadores indignos. Como que pode acontecer isso? O Criador dos céus e da terra, aquele que existe de eternidade a eternidade, se ajoelha diante de um mero homem, se humilha diante de pecadores. O oposto seria o certo, né? O contrário seria aquilo que a gente espera. E uma versão até diz como se com Pedro falando: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E realmente esses pronomes estão perto. Tu, me, lavas os pés? Pedro não tinha esquecido quem ele era. Ele já era outra pessoa, mas ele sabia que ele continuou sendo pecador. Quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens, ele disse em Lucas 5, versículo 8: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim. Ele deixou Jesus se aproximar. E cada vez mais, mas mesmo nesse momento ainda era muito estranho. Ele se sentiu desconfortável para Jesus prestar esse serviço a ele, se humilhar diante dele. E como nós nos sentimos quando Deus nos serve? Nós geralmente queremos nos sentir dignos, né, das bênçãos de Deus. E nosso orgulho, muitas vezes, a gente não permite que Jesus venha e serve a nós. Mas nunca nós seremos dignos de alguma coisa da parte de Deus. É a graça de Deus que nos proporciona as bênçãos. Ele abençoa aqueles que não são dignos. Ele serve aqueles que não merecem, a nós. Por isso a gente vê Jesus falando: você não está compreendendo o que eu estou fazendo, você não compreende agora. Não dá para entender a graça de Deus. Nós podemos recebê-la pela fé. É dessa forma que funciona. A fé que Jesus já fez tudo para nos tornar dignos. Como? Através da cruz. A gente olha para a cruz e vê que nós agora somos perfeitos nele. Em nós não há nada de bom, mas ele fez tudo para nos tornar dignos diante de Deus. Então, até quando a gente vai recusar receber o serviço gracioso na nossa vida? Até quando a gente vai insistir que queremos entender e ser dignos das bênçãos de Deus? Até quando nós vamos dizer com Pedro: não, comigo não, não, nunca vai lavar os meus pés? E Jesus olha para nós e falaria: mas você tem partes tão sujas. Em que parte a gente não está deixando Jesus chegar perto? Qual a parte mais suja do nosso corpo? Talvez não seja o pé, né? E espiritualmente falando, onde estão essas partes? Talvez seja o coração endurecido. Talvez sejam as feridas do passado. A raiva que você carrega, a falta de perdão, a incredulidade. E você precisa falar: não, lava isso de mim. Mais tarde, Pedro entenderia, porque essa foi a promessa de Jesus. Mas até aí, ele precisava simplesmente confiar em Jesus e permitir que o servisse. Você está permitindo Jesus chegar perto de você, das suas feridas, dos seus pés sujos? E a gente vê que Pedro era sempre intenso, né? 880. Então, ele fala: não, nunca. Nunca é a minha última palavra, né? Ele provavelmente tirou até os pés. Não, não. Deixa Jesus. Passo, né? Mas Jesus deixou claro: quem recusa ser servido por ele não tem parte com ele. Não tem comunhão. Não tem como Jesus compartilhar a sua vida com você se você fala: não, 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 não chega perto. Você acaba cortando
a corrente de vida divina que está fluindo para você. E o pior, se você não aceita esses tipos de serviço, você nunca vai aceitar o maior serviço que ele prestou, o maior ato que foi na cruz. E especificamente a gente está falando aqui de lavar, né? Lavar as nossas vidas, a bênção de ter a nossa vida lavada. Jesus quer purificar as nossas vidas, quer perdoar os nossos pecados. Mas aquele que não aceita essa purificação, o perdão, não tem parte com ele. Não tem como ter comunhão com Jesus sem ser lavado no sangue de Jesus. Mas Pedro, a gente vê também, tão intenso que ele era, também tinha um amor genuíno, né, por Jesus. E ele vai para o outro extremo, ele vai de não, nunca, ele vai para então lava tudo, né? Então, se for assim, me dá um banho, né, da cabeça aos pés. É desafio de balde, manda ver, né? Joga toda a água. E a gente vê que é melhor ter o coração no lugar certo do que ter a resposta certa, mas o coração errado. Porque um coração genuíno pode ser corrigido. E Jesus precisava corrigir Pedro, né? Porque o que Pedro estava fazendo naquele momento, ele estava mandando em Jesus. Ele queria falar o que Jesus deve e não deve fazer. Mas Jesus, como mestre, não iria receber essas ordens, né, de Pedro, de como ele deve servir. E isso é verdadeiro também quando a gente serve uns aos outros, né? Quem serve aos outros decide a extensão do seu serviço e de como servir. Porque é voluntário, de livre e espontânea vontade. Se alguém chega e manda você fazer, tira essa atitude certa da parte que a gente tem que ter como Jesus nos mostrou. A razão que Jesus dá para Pedro é que quem já está limpo não precisa ser lavado de novo, né? Quem está limpo só precisa lavar os pés. Isso era verdadeiro na cultura daquela época. Você tomava banho de manhã e então você estava limpo, né? Os pés se sujavam no decorrer do dia em contato com a terra, então você não precisava, chegando numa casa, tomar um banho de novo. Você só precisava lavar os pés antes de entrar ou depois de entrar nessa casa. E espiritualmente é a mesma coisa. Ele fala: vocês já estão limpos. Os discípulos já eram limpos. Todos menos Judas, né? Nem todos eram. Mas os 11 estavam limpos porque eles tinham recebido Jesus em fé. Como Pedro tinha falado, tu és o Cristo. Os outros também chegaram nessa conclusão. Houve um lavar inicial. Assim como nós, quando nós aceitamos Jesus pela fé, nós somos salvos. Uma vez que a gente crê em Jesus, uma vez por todas. Tito, capítulo 3, versículo 5, nos fala isso. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós nascemos de novo, nós fomos lavados no Espírito Santo, né? Esse lavar regenerador e renovador. Mais tarde, Jesus falou aos seus discípulos em João 15:3: vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Quem aceita a minha palavra, Judas não queria, né? Não queria aceitar a palavra, ele não estava limpo. E da mesma forma nós, uma vez que aceitamos Jesus pela fé, todos os dias a gente acaba sujando os nossos pés, né? Todo dia nos sujamos pelo contato com o mundo. A gente suja os nossos ouvidos, ouvindo palavrão, ouvindo essa zombaria, ouvindo as piadas, né, sem graça que a gente ouve, né? A gente, a gente suja os nossos olhos com imagens que ficam, com tanta coisa sujeira que a gente fica com a mente poluída mesmo no final do dia. E Jesus deseja nos purificar dessas contaminações. Esse é o caminhar diário com Jesus. É o andar com Jesus, dia após dia. E Jesus então chega a perguntar para eles: vocês entenderam a lição? Qual é a lição
que ele deu para eles. Versículos de 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus perguntou, porque ele não queria deixar isso em aberto. Vocês entenderam mesmo o que eu fiz? E talvez tenham pensado, você lavou os nossos pés sujos. Mas eu imagino que eles pensaram, sim, a gente viu você fazer o trabalho de um escravo. Você fez um trabalho de escravo. Então Jesus pergunta, então, vocês sabem quem eu sou, né? Eu sou o mestre, eu sou o senhor de vocês. Vocês reconheceram isso. Jesus é o maior, eles eram os seguidores. Então, o que o maior no reino de Deus faz? Ele serve. Ele serve como um escravo. Quando eles estavam discutindo quem era o maior no reino, Jesus falou em Lucas 22, versículos de 25 a 26, naquela ocasião, lá na última ceia, ele disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Eles tinham aceitado o senhorio de Jesus, a autoridade de Jesus sobre as suas vidas voluntariamente, naturalmente. Por quê? Porque Jesus estava servindo eles o tempo todo, eles sabiam disso. Ele não precisava forçar eles, exigir isso. Isso veio naturalmente. Isso é uma atitude que todos nós devemos ter. O maior no reino de Deus é aquele que serve. E principalmente para os líderes no reino de Deus. Quem quer ser o maior deve ser o servo. Quanto mais autoridade, você tem o privilégio de servir mais. Quanto mais responsabilidade no reino de Deus, quer dizer que você tem mais vidas a quem você pode servir. Não para deixar se servir. Você não vai ser servido quanto mais você, né, infelizmente, tem essa ideia, né, de subir a escada, como se fosse uma hierarquia. Você está descendo a escada. Esse é o reino de Deus. Você nunca, nem quando os seres humanos, né, as pessoas dão um aplauso e reconhecem certas coisas que você faz, ou quem você nunca é importante demais, ou grandioso demais, o que seja, para não poder lavar os pés dos outros. Infelizmente, tão errado quando a gente vê pessoas que Deus abençoa, que Deus dá uma certa esfera, né, de influência sobre vidas, e de repente chega um ponto que dizem para si mesmo: agora eu cheguei num patamar em que eu não preciso mais servir aos outros. Aí já se desqualificou, porque não é mais o maior no reino de Deus, embora aos olhos humanos ele seja uma grande pessoa, né, de influência, uma referência. Jesus deixou claro que ele deixou um exemplo que deve ser seguido. Ele deu uma ilustração prática, né? Não apenas a atitude, o certo entendimento é que abençoa, né? Que é realmente a maior bênção, mas é a prática. Jesus fez isso, praticou isso, e ele fala, né? Felizes serão se as praticarem. Feliz é você se você coloca em prática essa atitude correta. Não apenas ter ideias maravilhosas. Olha, nessa situação, oh, eu poderia fazer isso. Ah, eu poderia servir o meu irmão assim. Ah, em casa eu poderia fazer isso. Olha, eu poderia lavar a louça da minha esposa. De repente nunca fiz isso, né? Poderia servir assim. Nunca. Também tem alguma coisa errada, né? Eu poderia servir o meu marido assim.
e assado, e os meus filhos. E assim vai, a gente pensa só na hipótese, mas não é aquilo que traz a bênção. Felizes, mais que abençoados vão ser vocês se as praticarem, praticando em pequenos atos, em grandes atos de serviço. Eu imagino que isso que João tinha na sua mente quando mais tarde escreveu 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Foi Jesus em ação, com a sua toalha, com a bacia, com a água. Foi Jesus em ação. Como é você em ação? Não apenas por palavra, de boca, mas de verdade, servindo uns aos outros. E bem especificamente olhando para o nosso contexto, como nós podemos lavar os pés uns dos outros. Não é necessariamente o ritual, né? Não é isso que Jesus tinha em mente. Embora possa até ser uma bênção, se é feito com a atitude certa, mas Jesus não falou para repetir isso. Ele fez isso uma vez só. Não repetiu, também não pediu que os discípulos repetissem esse ato. E até que a gente não vê esse ato repetido no livro de Atos, né, na história do começo da igreja, a gente não vê as epístolas ensinando a respeito do ritual de lavar os pés. Não, não precisa se repetir necessariamente, mas como a gente deve lavar os pés uns dos outros? É ajudar uns aos outros a mantermos as nossas vidas limpas espiritualmente, os nossos pés limpos. E o que são os nossos pés, a não ser a parte que tem o contato com o mundo? Então é tudo que você faz que ajuda outro a se purificar da imundície desse mundo. Gálatas 6, versículo 1, desculpa, nos fala: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. É você chegar perto de uma pessoa que você vê que acabou, cedendo a alguma tentação, foi surpreendido em algum pecado, infelizmente não vigiou, estava desejando, mas a carne estava fraca. E então caiu em algum pecado. Você que diz, eu sou espiritual, então você que é um servo, você deve chegar com mansidão para essa pessoa. O que a gente pode fazer para lavar os pés uns dos outros espiritualmente? É ouvir as lutas diárias que a gente tem. E então sentar e orar com aquela pessoa. É você, orar e de repente Deus te dá uma palavra para compartilhar com aquela pessoa. Ou você ouve ela falando e você fala, mas você sabe que a palavra de Deus fala isso? E você encoraja aquela pessoa. Você lava ela daquela sujeira que ela carrega. Não condenando, mas com mansidão, sabendo que a gente também pode cair, cometer as mesmas coisas. Jesus veio e deu o exemplo, que servir é se humilhar, que servir é fazer o bem para quem não merece, que servir é ajudar o outro a se manter limpo da imundície e da sujeira desse mundo. Então cabe a nós imitamos o maior exemplo, de todos, inclusive a cruz, obviamente, mas nesse sentido de servir, de se tornar o escravo para aqueles que não merecem. Foi esse o exemplo que ele deu. E se tornar, cada vez mais como ele, ser conformado segundo a sua imagem, quer dizer você se tornar cada vez mais servo. O serviço é o cristão, o sinal de um cristão maduro. Você que se julga cristão maduro, mas toda hora alguém deve falar, você não viu isso? Ele estava precisando de, deixa fazer aquilo. E as pessoas passando por você, fazendo aquele serviço e você não percebe. O cristão maduro nem precisa ser avisado toda hora, alertado aquilo que ele pode ou poderia fazer. Não, ele tem um olhar natural para as necessidades, onde ele pode servir, onde ele pode pôr a mão na massa. Ele vai de encontro a essas necessidades. Eu quero terminar com algumas sugestões de Spurgeon. Spurgeon disse que você deve procurar as posições que exigem trabalho duro e provavelmente não vão receber nenhum agradecimento.
Você deve procurar o tipo de serviço que os outros nem estão dispostos a fazerem. Você deve procurar o serviço humilde e continuar nele contentemente. Por quê? Porque não há muita procura por essas posições mais baixas. Então, se você ocupa elas, né, se você procura por elas, você não vai roubar a posição de ninguém. Então faça isso. Procura ali embaixo o que você pode fazer e você será o maior no reino de Deus. Ora, vamos orar para as nossas vidas. Ora para que Jesus possa te mostrar como você tem servido a si mesmo. E que Ele possa te mostrar como você pode servir melhor e mais aos outros. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo teu exemplo. Obrigado, Senhor, pela tua humildade, pela tua mansidão. Senhor, por esse exemplo prático que o Senhor deu para os discípulos, deu para nós através da tua palavra. Senhor, nós recebemos pela fé todo o serviço gracioso que o Senhor tem nos dado, está nos dando e quer nos dar. Nós jamais queremos rejeitar e recusar, Senhor, a tua graça, o teu serviço na nossa vida. Venha e nos lava, nos limpa, Senhor, da sujeira que a gente acumula por causa do contato que a gente tem com esse mundo. Mas, Senhor, nos ensina também a servir mais aos outros. Não apenas quando a gente se encontra, Senhor, aos domingos ou durante a semana, como a tua igreja, mas servir o próximo, servir aquele que não merece, servir fazendo aquela coisa que humilha a gente, aquela coisa desagradável, Senhor, difícil talvez que ninguém quer fazer. Nos capacita, Senhor, para sermos os teus servos, nos dá um coração de servo, Senhor, nos dá o olhar de um servo que vê as necessidades e vai de encontro. Senhor, nos ensina a servir como o Senhor serviu. Nós não queremos discutir, Senhor, com esse entendimento errado de quem será o maior no reino de Deus, pensando que vai ter toda essa glória de ser servido, de ser exaltado, Senhor, mas que a gente possa se humilhar, que a gente possa, Senhor, lançar as nossas coroas aos teus pés, Senhor, que a gente possa reconhecer quem nós somos, pecadores salvos pela graça, e que a gente reconheça principalmente que jamais vamos ser maior do que o Senhor. Então, se o nosso Mestre Jesus fez isso, quanto mais nós temos essa dívida, Senhor, diante de Ti, para Te servir e servindo os outros, Senhor. Nos ajude, nos mostre como a gente pode ser servos mais excelentes. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, que Deus abençoe você, tenha um ótimo domingo. Espero que você tenha sido encorajado e também desafiado através dessa palavra. E nós veremos na semana que vem com a continuação do capítulo 13 de João. Deus abençoe.